Para continuar o vídeo anterior sobre ficar rico antes dos 40, a gente precisa primeiro entender o que é a riqueza. Pensa comigo, ter uma Ferrari, ter um iate, andar de helicóptero, ter seu próprio avião, isso é riqueza? Tudo isso está no nosso imaginário associado à riqueza. Só que tudo isso, na verdade, é luxo, bem diferente de riqueza. É possível ser rico sem necessariamente ter uma vida regada de luxo. É que hoje, na sociedade moderna, existe uma confusão em relação a luxo e a riqueza, que faz a gente pensar que não é possível ser rico sem luxo. Mas deixa eu te contar a história de duas pessoas diferentes. Um deles se chama João do Ouro e o outro Joaquim da Horta. O João do Ouro mora em uma casa avaliada em mais de 10 milhões de reais e tem um carro de 500 mil reais. O Joaquim da Horta anda em um Uno 2020 e mora em uma casa de 500 mil reais. Só com essas informações básicas que eu te passei, quem você diria que é o mais rico? Primeiramente, claro que você vai pensar que é o João. Mas será mesmo que é ele? Se eu te contar que o João, ele mora numa casa, ele tá desempregado, ele tá 3 meses com o aluguel atrasado, em alguns dias, o João vai passar a pobre. Porque, além de perder o carro para financeira, ele ainda vai ficar com a dívida do aluguel atrasado. E o patrimônio dele fica negativo. Já o Joaquim da Horta, embora ele pareça pobre, a casa dele já está quitada, o carro está quitado e ele vive com o aluguel que ele recebe de 8 casas que ele tem. Com isso é óbvio que o mais rico é o Joaquim da Horta. Mas se você parasse para encontrar os dois no meio da rua, parasse para olhar os dois um do lado do outro, com certeza você ia dizer que era o João do Ouro. Eu acho que aqui a gente chega ao ponto onde a maioria das pessoas não entende o que é ser rico. É correndo atrás de luxo para exibir, para conseguir uma validação externa, é que as pessoas se distanciam muito mais do que realmente é ser rico. Entrando em um mundo totalmente tenebroso de dívidas, vivendo de aparência, gastando o que não tem. Separar a riqueza do luxo é o primeiro passo para realmente seguir o caminho da real riqueza. Não existe problema em desejar ter mais luxo. O problema é confundir luxo com riqueza. Eu não estou aqui falando de valores, de sabedoria, de qualquer papinho de coach. Você possuir objetos de luxo, carro de luxo, mansão de luxo, não é sinônimo de riqueza, não foi e nunca vai ser. Eu tô falando de liberdade financeira, isso é riqueza. É claro que felicidade depende de alguns bens materiais, não vamos ser hipócritas aqui. Mas você já parou para pensar quais são os bens que realmente você precisa para te fazer feliz? Aquilo que realmente te faria feliz e que mudaria a qualidade da sua vida. Aquilo que realmente interessa a você e a sua família. Ou seja, tudo que não é para aprovação de terceiros. Exemplo, ter um relógio muito foda. Você realmente precisaria ou é para mostrar para os outros? Nesse caso, necessariamente, foi o ego. Foi a maneira que nós fomos ensinados a comprar coisa que a gente não precisa para impressionar a gente que a gente não gosta. Essa foi uma virada de chave muito forte na minha cabeça. Eu vivia dentro de uma corrida, a corrida dos ratos, pagando contas de luxos desnecessários que eu tinha na minha vida. E eu tinha que impressionar as pessoas. E no final, eu me impressionava era quando eu via quanto eu recebia e quanto que eu gastava. Cara, era surreal isso. Mas se você assistiu a primeira parte do vídeo, você deve estar se perguntando, ele falava tanto ali de oportunismo, e aonde entra essa palavra oportunismo aqui? Vamos falar assim, o oportunismo geral significa habilidade em tirar partido de fatos para obtenção de algo. Mas no pejorativo é tendência prática ou política de tirar proveito ou acomodar-se de oportunidades, circunstâncias ou fatos. Comportamento de quem pauta sua conduta seguindo instruções de quem subordina seus princípios e interesses totalmente momentâneos. Aí você deve estar pensando, nossa, falou bonitinho. E daí? Todos nós somos oportunistas. É impossível que em algum momento da sua vida você não tenha sido oportunista. O fato é como saber usar. Ou seja, para o bem ou para o mal. Muitas vezes meu radar de oportunidade ficou excitado com as oportunidades que aconteceram, que apareceram assim na minha frente e que eu abracei todas elas com vontade. O problema é que muitas dessas oportunidades elas estavam erradas. Eu não sei, eu não usei um filtro para entender o que era essa oportunidade. Foi aí que eu comecei a entender que o meu próprio oportunismo ele estava me atrapalhando. Você tem que entender que todas as oportunidades que aparecem em nossa vida, elas às vezes não são as boas. Responder proposta e oportunidade na emoção, na maioria das vezes, sempre me levou para o arrependimento. Depois de tanto tomar, mas tomar com vontade, em oportunidades que eu achava que eram boas e que eu precisava pegar, porque parecia que se eu não pegasse não ia aparecer outra na minha vida. Eu comecei a ouvir propostas e pedi um tempo para responder.
Chegava em casa, colocava no papel o prós e o contra. De quantas oportunidades furadas eu me livrei fazendo isso? Foram muitas. Eu sabia que eu estava buscando uma oportunidade de mudar de vida. Que aquele momento que eu estava passando, ele estava estabilizado, mas não era legal. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas que se aproximavam de mim, elas estavam muito pior. Elas estavam com a vida pior do que a minha. Mas elas estavam buscando uma outra pessoa que acreditasse no projeto delas para ajudar a desenvolver o projeto, tocar, enfim, aquela coisa toda. Só que aí, na verdade, eu estava juntando o problema dele para mim. Eu estava absorvendo aquilo ali. Eu não acredito nessa história de empresa que começou na garagem, que foi sorte, que o cara deu certo. Não, isso não é. Eu já tive muitas empresas e todas elas só deram certo com dinheiro investido. E sendo bem sincero, resumindo isso aqui, bem de uma forma não muito educada, por uma experiência própria, um fudido que junta com outro fudido não dá em nada. Não existe um saquinho mágico que você pega e tira um pozinho, faz pirim-pim-pim e o negócio acontece. Não existe. Nunca existiu. Tem que ter suor, tem que ter vontade, tem que ter estudo de mercado, que é muito importante. Tem que ter conhecimento no que está fazendo e tem que ter dinheiro. Quando eu entendi esse jogo, aí eu consegui sair da corrida do rato. Porque ser rico não é ter luxo. Ser rico é ter a liberdade financeira. Ser rico não é não ter que trabalhar mais. Ser rico é simplesmente ganhar muito mais do que a gente gasta. Isso te traz calma, te traz paz, segurança, saúde mental. E juntando tudo isso com o dinheiro que sobra, você consegue buscar outros negócios, outros sócios, outras oportunidades de ouro que podem estar aparecendo assim na sua vida. Olha, eu sempre analisava as pessoas de sucesso. Muitas vezes elas estão ali investindo dinheiro ali, aí sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, a pessoa, por mais que ela tente jogar o dinheiro fora, parece que o dinheiro volta. Não é isso. Na verdade, aquela pessoa, ela já tem uma maturidade, ela já tem um conhecimento, ela analisa as coisas. A maturidade, a paz, o conhecimento fazem a diferença. Em vez de ficar cansando meu dedo, olhando para a vida dos outros no Instagram, recebendo uma dopamina barata, eu comecei a estudar o sucesso dos outros. Porque, diferente do que muitos vendem aqui na internet, e isso assim é muito forte, o sucesso ele não tem fórmula, ele tem estrada, ele tem um caminho a seguir.